Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, hoje iniciamos o mês de setembro e nele a igreja se dedica à escuta da palavra de Deus, a uma maior proximidade com esta palavra. E quis a providência de Deus que, ao iniciar o mês da Bíblia, essa liturgia viesse de encontro com este tema da prática da lei, de modo especial, os costumes rituais que chegaram até o povo de Israel através da interpretação da lei que eles fizeram. É importante que nós compreendamos aquilo que é a finalidade desses ritos. O Evangelho de São Marcos, como já tive a oportunidade de dizer outras vezes, é o Evangelho que foi escrito para uma comunidade que não era de origem judaica. Por isso, São Marcos, quando escreve, que é Pedro, também já disse isso, ele faz questão de trazer algumas introduções para que os seus ouvintes entendam o que ele está dizendo. Porque, como esses ouvintes de São Marcos, também nós não conhecemos em tudo aquilo que são as práticas ou a tradição judaica. Por isso, hoje, ao falar que os judeus fizeram uma observação dos discípulos de Jesus, ele explica. Ele disse, os judeus tinham o costume de não tocar no pão, de não tomar os alimentos sem antes purificar as mãos. Ele está explicando isso porque ele não está escrevendo para uma comunidade judaica. Então as pessoas têm que entender o que é que esses mestres da lei e fariseus estão chamando a atenção de Jesus. Uma outra coisa que é importante nós percebermos, Jesus inicia sua vida pública não no centro da vida de Israel, Jerusalém. Jesus começa sua vida pública na Galileia. Porém, as notícias do ministério de Jesus, da sua vida pública, já chegou a Jerusalém para as autoridades judaicas. Por isso, o texto disse que eles vieram de Jerusalém, aonde estava Jesus. Por quê? Eles ouviram que era um rabino que estava ensinando na Galileia, porque Jesus era um rabino. Mas o modo dele ensinar não era como os rabinos de Israel. Ele ensinava de um jeito diferente. E tinha algumas coisas que ele fazia que não era comum aos rabinos da época. Então eles vão para verificarem como é este rabino, quem é ele, o que ele ensina, qual é o modo do seu ensinamento. E ao chegarem, eles se deparam com um cenário. Jesus ensinando, uma multidão ao seu redor, e eles viram que alguns discípulos de Jesus começaram a tomar os alimentos sem fazer o rito de purificação. Esse rito de purificação, o povo judeu observa até os dias de hoje. Israel é um povo marcado pela obediência à lei. Os preceitos de Israel são 613 mandamentos. Tem mandamento para dar e vender. 248 deles eram de teor positivos, de coisas boas que eles podiam praticar. E 365 desses preceitos eram de ordem negativa. Não pode. Se você fizer, algo muito ruim vai acontecer com você. 248 porque era isso que eles entendiam do corpo humano, 248 ossos. Então, era essa numeração que fazia a imagem do corpo humano. Todo o seu corpo tem que estar à disposição da lei de Deus, por isso positiva. E 365, que nós já sabemos o que significa, cada dia do ano, um preceito negativo. Todos os dias você tem que ficar atento para não desagradar a Deus. E como eles faziam isso? Através dessas práticas rituais. A religião de Israel, o judaísmo, é uma religião de prática ritual.
Só que nós temos dentro dessa religião um grupo mais fanático nisso, que são os fariseus. Eles seguem na risca tudo aquilo que está escrito. Para vocês terem uma ideia, no preceito do sábado, eles não podem fazer nenhuma atividade senão ir à sinagoga para a oração. Ainda hoje, em Jerusalém, quando nós estamos lá, e eles estão em Jerusalém para viver o sábado, eles não podem nem apertar o elevador no número do andar onde eles estão hospedados. Eles não podem fazer isso no sábado, porque isso é desrespeitar a lei de Israel. Isso é uma ação que não é própria para Deus, então eles não podem fazer isso. Então, quando nós estamos em Jerusalém, é muito comum nós olharmos que tem um aviso. Esse aqui é para os judeus. Não que você não possa utilizar. Claro que se você tentar usar um elevador com um fariseu para usar, ele não entra com você. Ele deixa você ir sozinho, porque senão ele vai se contaminar com você. É essa a mentalidade dele. Então o elevador dele já está programado no sábado para parar em todos os andares. Mesmo que o dele for o 12º e não tem mais ninguém, o elevador vai parar no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto e no quinto, porque ele não pode apertar o dedo do elevador. Só para vocês terem uma ideia de como eles levam isso a sério. Padre, mas por que eles são assim? Porque eles acreditam que se eles cumprirem isso à risca, eles estarão sendo puros. E Deus vai se agradar e eles vão ganhar a bênção de Yahvé. Ou seja, a religião está fundamentada em práticas externas. Por isso, Jesus, quando ouviu a pergunta, por que os teus discípulos, alguns dos seus discípulos, comem o pão sem antes lavar a mão? Jesus entra de sola e diz: bem profetizou a vosso respeito o profeta Isaías, hipócritas. Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Do que adianta praticar esses rituais com tanta perfeição se o coração está longe? Padre, mas como o coração está longe? Sim, porque na mentalidade deles, se eles cumprirem esses rituais externos, está tudo resolvido. E nós sabemos que não está. Porque Jesus já acabou de dizer para nós, o que torna impuro o homem não é o que está fora e entra nele, mas o que está dentro dele vem para fora. Ou seja, a origem do mal está dentro de nós. Você fala, não, eu sou uma pessoa boa. Eu acredito que você seja, sim, uma pessoa boa. Mas eu não consigo acreditar, vou falar de mim, porque eu não posso falar do outro, que ainda que eu seja uma pessoa boa, dentro de mim existem muitas situações que não são boas. Basta olhar uma criança. Você não precisa ensinar isso para ela. A hora que ela começa a entender do brinquedinho dela e chega um amiguinho para brincar junto e tenta pegar o brinquedo dela, o que ela faz? Ela puxa com toda a força e diz, é meu, e faz cara feia. Aí o pai fica morrendo de vergonha com a mãe, meu filho, deixa ele brincar. Não! O que é isso? Que sentimento que é esse que está dentro dessa criança? Egoísmo, parabéns. Uma outra criança disse aí. Egoísmo. Aí eu pergunto, quem ensinou essa criança a ser egoísta? Ninguém. Está dentro da gente. E o que o evangelho de hoje está dizendo é, você precisa cuidar dessas coisas. E às vezes, me permitam dizer, nós viemos à igreja cumprir rituais e dentro do coração, todos esses vícios e pecados. Às vezes nós estamos aqui rezando e a nossa atenção está no que o outro está fazendo, como o outro veio. Às vezes até caímos no erro de dizer como fulano tem coragem de vir aqui. Como assim? Não entendi. Seu espanto é por quê? Não, porque fulano, padre, o senhor não tem noção quem é fulano.
e faz com a cara lambida lá na frente ainda. Fica lá na frente. Me permita um parênteses, lá no Alasca, uma vez eu fui rezar a missa lá, né? Eu já fui lá. E aí, depois, uma pessoa conversando comigo falou, padre, eu não acredito como tem pessoa dissimulada. Falei, ai, Jesus. Falou, padre, fulana de tal. E pôs o nome, deu até o nome pro padre. Padre, ó, na cidade deve Deus e o mundo. Agora deixa aquele cabelão de todo tamanho, igual Maria Madalena arrependida, e fica lá na frente olhando para a cara do Senhor. Ai, padre, eu não aguento isso não. O que eu faço? Converta. Você tem que converter. Porque o risco dessa que você está dizendo, que é igual Maria Madalena, ir para o céu e você arder nos infernos é muito grande. Tá doido, padre? Falei, não tô. Preste atenção. Você está dizendo que essa pessoa tem uma má conduta na cidade. E aonde ela foi? À igreja. Supõe que nós vamos à igreja para fazer o quê? Rezar. O que você estava fazendo na igreja? Olhando a vida do outro, julgando. E esqueceu de rezar por você. Esqueceu de ver que dentro de você tem um senso muito aguçado que faz de você sentir juízo do outro e você não é. Nossa, padre, mas o senhor está pegando pesado comigo. Mas é verdade, nós não podemos ir à igreja para ficar fazendo o juízo do outro. Nós estamos à igreja para que tenhamos a coragem de olhar para nós e falar, meu Deus, tem piedade de mim. Eu creio que eu posso melhorar, me ajuda. E quando eu entendo isso, o meu senso de justiça em relação ao outro se equilibra, porque quem sou eu para julgar o outro? Tá, talvez essa pessoa é mais corajosa do que você. Pelo menos ela deixa público o que ela faz na cidade. Ela já paga o pecado dela. E às vezes você, que está lá na igreja, que todo mundo está achando que você está rezando, o que você está fazendo? Mau juízo e ainda fazendo eu perder tempo tendo que ouvir uma história dessa. Não digo isso para expor este caso, digo isso para falar que isso passa dentro de cada um de nós. Enquanto nós deixamos isso acontecer, significa que nós estamos honrando com os lábios, mas o coração está distante de Deus. Todos que estamos aqui, só estamos aqui porque somos pecadores. Todos nós pecamos. Acontece que um borra o quadro de azul, outro de amarelo, outro de... Mas todos nós borramos o quadro. Por isso nós iniciamos nos ritos da missa, batendo no peito e dizendo, piedade por minha culpa, tem misericórdia de mim. Eu ainda não sou bom, mas eu quero ficar bom, então me ajuda. Vejam, os ritos que nós praticamos não têm finalidade nele mesmo. Não adianta você achar que porque você veio na missa, participou de todo o rito, pronto, você cumpriu o seu dever. Não, o dever não é ir à missa. O dever é, estando na missa, você ter um encontro com Deus, para que Ele transforme a tua vida, para que Ele dê sentido aos seus dias. Para isso tem um rito, para ajudar a gente a chegar nessa experiência do Evangelho para nós hoje. Se o que professamos com os lábios não tiver em consonância com o que está dentro do coração, não há encontro com Deus. Porque Deus não precisa dos nossos rituais. Deus precisa do nosso coração. É isso que temos que ter coragem. Padre, mas por que a gente tem a tendência de ficar preso ao rito? É mais fácil do que você ter a coragem de olhar para você e falar... Eu julgo ainda as pessoas. Eu sinto ciúme. Eu tenho inveja. Eu tenho gula. Eu tenho taras dentro de mim. É difícil ter que assumir isso. Porque uma vez que eu digo isso para mim, a minha consciência diz, e aí, você vai fazer o quê? Agora, se eu cumpro o ritual, eu digo, tá tudo certo. Não está tudo certo. O ritual é só a porta de ingresso para o encontro verdadeiro com Deus. Agora, então, padre, eu vou para o encontro verdadeiro com Deus, e a hora que eu encontro, eu abraço Ele, e a gente vive feliz para sempre, quando nós encontramos com Deus verdadeiramente dentro de nós, e nós o abraçamos,
o que Ele faz conosco? O que Ele faz conosco? Quando você tem um encontro verdadeiro com Deus, o que Ele faz com você? Vocês nunca encontraram com Deus? Hã? Sim? Não? Sim? E o que Ele fez com você quando você fez uma experiência viva com Ele? Hã? Que? Transforma. O que mais? Hã? Acolhe. Ai, que delícia. Que mais? Hã? Abençoa. Aí eu fico a semana bonita. Que mais? Quando você encontra verdadeiramente com Deus, o que Ele faz com você? Hã? Te salva. Ó, o Pedro acertando tudo. Que mais? Hã? Vocês ouviram a segunda leitura da missa de hoje? Hã? O que São Tiago falou para nós lá no finalzinho da leitura? Pode pegar o folheto, tô tão bonzinho ultimamente. Pode pegar. Lá no finalzinho, a religião pura, nem falando, vocês acham, misericórdia, pior que os alunos. A religião pura e santa consiste em... Vamos, gente. Misericórdia, nem ler, vocês sabem, gente. Hã? Assistir as viúvas e os órfãos e não se deixar contaminar pelo mundo. Quando nós fazemos o encontro verdadeiro com Deus, Ele olha bem nos nossos olhos e fala para nós: agora vai, também ama o teu irmão. Agora vai, também ama o teu irmão. A religião pura, santa, não está em práticas rituais. Está no encontro profundo com Deus, que faz agora eu ver a necessidade do meu irmão e eu ajudo no que eu posso. Vejam, a caridade que eu presto ao meu irmão é resultado, é consequência do encontro profundo com Deus. Se não for isso, vira assistencialismo. Tem muita gente que presta assistencialismo e acha que isso é caridade. Caridade é aquilo que eu faço por causa de Deus, não é por causa do outro. Às vezes ele nem é merecedor, existe isso, mas ele tem necessidade e eu ajudo por quê? Por causa de Deus. Eu não posso ver um irmão passando necessidade e fazer de conta que não tem nada acontecendo. Agora, por que eu faço isso? Porque eu fiz o encontro com Deus. E eu não consigo pôr a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo, sabendo que eu tenho condição de ajudar alguém. Veja, é o contrário do ritualismo. Uma pessoa que vive o ritualismo, ela fica com um senso de justiça aguçado. Ela fica na igreja vendo quem faz as coisas erradas. E diz, eu não sou como esses fulano. Graças a Deus, eu aprendi o certo. Aprendeu certo para ficar julgando os outros. Não fez encontro com Deus. O encontro com Deus faz eu perceber que tudo o que eu faço ainda é nada em vista de tudo o que Deus já fez por mim. O encontro verdadeiro com Deus leva o encontro com os irmãos. E agora nós entendemos, será que esses mestres da lei e esses fariseus que foram ao encontro de Jesus viviam esta religião? Não, porque eles estavam lá para ouvir Jesus. O que eles estavam fazendo lá? Analisando as pessoas. Que o Senhor nos livre disso. Que nunca nós adentremos a um lugar para o encontro com Deus ou aonde nós estivermos para ficar analisando as pessoas. Mas que o espaço sagrado seja o encontro verdadeiro com Deus,
para que a nossa vida se transforme. Nós estamos apenas iniciando o mês da Bíblia. Vamos nos empenhar, fazer compromisso de talvez ler um versículo da Bíblia, um salmo, talvez ler um trecho do Evangelho de São Marcos, que é o Evangelho que estamos acompanhando ao longo deste ano, para que, conhecendo mais sobre Deus, sobre a sua palavra, nós queiramos ver uma religião que começa de dentro para fora. Porque, irmãos e irmãs, nada vai mudar se nós não mudarmos. Tem que começar de nós. E se cada um se empenhar a isso, o Senhor está à disposição de todos nós para nos ajudarmos a viver uma vida melhor. No final, nós é que seremos enriquecidos, porque teremos uma vida com mais qualidade, com mais verdade. Diminuamos esta tendência que temos de ouvir tantas vezes a respeito das nossas liturgias, quando as pessoas dizem que não gostam de ir na igreja católica, porque lá quando entra, as pessoas olham de cima embaixo como é que o outro chegou. Que nós estejamos mais abertos ao outro, que nós tenhamos a capacidade de enxergar os nossos irmãos, que sejamos mais acolhedores, que não nos aconteça de louvarmos a Deus com os lábios de modo tão perfeito e não termos a capacidade mínima de dizer quem está do nosso lado, seja bem-vindo, cabe você. Que nós tenhamos a capacidade de viver uma religião que, começando dentro de nós, nos transforma, que faz nos enxergar todos como irmãos. E às vezes temos essa dificuldade. Frequentamos a comunidade há tanto tempo e ainda tantos são estranhos a nós. Porque nem com aquele que às vezes senta ao nosso lado, nós temos a humildade, ou no início ou no fim, de cumprimentar, de perguntar o nome, de dizer que bom que você está aqui. Mas às vezes, do jeito que entramos, nós saímos, porque viemos para falar com Deus. Mas o encontro com Deus desperta o encontro com os irmãos. Todos estamos aqui para esta finalidade, a começar do Padre. Viemos para o encontro profundo com Deus, para que ao sairmos daqui, a gente tenha coragem de encontrar com os nossos irmãos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.